A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje, ela nos fala de cuidado, glória a Deus, porque, meus amados irmãos, nós cuidamos de tantas coisas, nós cuidamos de tantas pessoas. Quem de nós não tem alguém para a gente cuidar? Uns cuida dos pais, outro cuida dos filhos, outros cuida do cônjuge, outro cuida de um irmão, de uma irmã, outros cuida de todo o povo, de uma igreja, de uma congregação, outros cuida de todo mundo da casa, glória a Jesus, aleluias. Mas será que nós temos cuidado de nós mesmos? Todo mundo tem alguém para cuidar. Eu acredito assim. A não ser que a pessoa seja uma pessoa que viva só, que more só, que não tenha família ou que tenha familiares bem distantes, mas mesmo assim ainda tem que cuidar da casa, mesmo assim ainda tem que cuidar do trabalho, cuidar dos seus afazeres do dia a dia e de você mesmo. Você tem cuidado da sua fé, do seu bem-estar, da sua paz, da sua comunhão com Deus. Nós precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos nos perseverar em união com Deus. Nós precisamos ter cuidado de nós mesmos. Glória a Deus, cuidar de nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12 e 13, ele diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Então, neste versículo, ele está nos dando uma instrução, que se a gente cuida, está em pé, nós temos que ter cuidado para que a gente não venha cair. Muitas vezes a gente tem tanta confiança em nós mesmos, muitas vezes nós não confiamos no Senhor, mas a gente confia em nós mesmos. Eu me garanto, glória a Deus. E ele está nesta palavra dizendo: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Nós devemos olhar para que a gente não venha cair. Olhar os nossos atos, olhar como nós estamos, ter cuidado da nossa comunhão com o Senhor, mais uma vez eu repito, ter cuidado de orar por nós mesmos, ter cuidado de cuidar do íntimo do nosso coração, porque muitas vezes nós estamos tão bonitinho por fora, tão arrumadinho, tão bem cuidado, mas lá dentro, às vezes está precisando de uma limpeza, está precisando de um reparo, está precisando de alguma coisa lá dentro. É tanto que Jesus ele chega a fazer uma comparação de um sepulcro caiado, que por fora ele está tão bonito, por fora ele está tão limpinho, mas por dentro está cheio de restos mortais, cheios de podridão, cheios de ossos, glória a Deus, aleluia. E nós precisamos olhar para dentro de nós, como está lá dentro, porque da maneira que estiver lá dentro, mais cedo ou mais tarde vai sair para fora. E às vezes nós estamos tão fracos, mas a gente não quer admitir essa fraqueza. Muitas vezes lá dentro do nosso coração nós estamos precisando de ajuda, precisando de um socorro, mas nós não queremos admitir. Por termos tantas pessoas para cuidarmos dela, por termos tantas coisas para cuidarmos, então a gente se julga estar de pé, se julga ser forte o suficiente, que se a gente pedir uma ajuda, se a gente pedir uma oração, um conselho, uma palavra, a gente acha que vai ser vergonhoso e as pessoas vão nos julgar como fracassado, vão nos julgar como uma pessoa que está quase caindo. Mas muitas vezes é preciso ajuda. O apóstolo Paulo, ele sempre instruía a igreja a orar por ele. Ore por mim, ele dizia. Lindo essa humildade.
Orem por mim, para que me seja dado a sabedoria no abrir e fechar da boca, na hora que ele fosse pregar, ministrar a palavra, ganhar almas para o reino de Deus. E muitas vezes nós temos essa dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, orai uns pelos outros. Ele diz assim, ó, comunicai as vossas necessidades com os santos. Mas escolha uma pessoa santa mesmo, não escolha um fofoqueiro não, porque se você desabafar, pedir ajuda um fofoqueiro, pronto, aí o negócio fica pior. Então nós devemos prestar atenção também nisso. Glória a Deus. A quem a gente vai pedir ajuda? A nossa primeira ajuda que nós precisamos pedir a Deus. Pai, limpa o meu coração. Pai, santifica o meu coração. Pai, me fortalece. Me dá força, me dá suporte, me dá armadura. Me reveste das tuas armaduras. E buscar ser revestido das armaduras de Deus, da cabeça aos pés, como diz a palavra. O capacete da salvação, a couraça da justiça, os pés preparados. Glória a Deus, aleluia, na preparação do evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos nos preparar, nós devemos cuidar para estarmos de pé, para não cair. Glória a Deus. Não é achar que nós estamos de pé, julgar que nós estamos de pé. Ah, eu estou de pé, não há quem me derrube. Mas será que verdadeiramente nós temos cuidado para que a gente não venha cair? Nós temos olhado para que não caia. Muitas vezes nós olhamos muito para a vida dos outros. Apontamos defeitos dos irmãos, apontamos defeitos dos nossos familiares, apontamos defeito das vizinhanças, apontamos defeito desse, daquele, mas a gente não olha para nós, para se consertar, para não cair. E no 13 diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podes. Nós temos que nos revestir, nós temos que buscar, nós temos que nos cuidar, porque Deus ele não vai nos tentar acima do que nós podemos suportar a tentação, mas ele diz assim, antes com a tentação dará também o escape para que a possa suportar. Mas nós temos que se cuidar, nós temos que cuidar de nós, orar por nós, buscar a Deus para a nossa vida, para o nosso revestimento, para que a gente possa, louvado seja o nome do Senhor, estar ali cheio da presença de Deus, para que a gente não venha cair na tentação, para que Deus venha nos dar o escape, nós devemos buscar para nós suportar a tentação, a provação, para a gente não deixar aquelas coisas ruins guardadas dentro do nosso coração, a gente se livrar, aleluia, daquilo que por dentro, glória a Jesus, vamos dizer assim, nos envergonha como os servos de Deus. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe que não caia. Então, que nós possamos cuidar de nós, que nós possamos nos colocar diante do Senhor e nos apresentar ao Senhor na sinceridade do nosso coração, dizer para Ele a verdade, para quando estiver se sentindo fraco, abatido, angustiado, glória a Deus, pelo menos perante a Deus, já que muitas vezes, muitas pessoas acham tão difícil, glória a Deus, comunicar suas necessidades com os servos de Deus, quando a Bíblia diz assim, os santos, está falando dos servos de Deus, que são verdadeiramente homens de Deus, mulheres de Deus vivos, que estão ali congregando, servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus, glória a Deus. Então, já que muitas vezes algumas pessoas têm essa, vamos dizer assim, vergonha de comunicar suas necessidades, dizer, estou precisando de uma palavra, de uma oração, de um conselho. Então, comunique-se com Deus, seja na sinceridade, não ore com mentira diante de Deus. Deus não aceita mentira. E tem pessoas que se colocam perante Deus como aquele fariseu. Ah, Senhor, estou tão bem, tão fortalecido, tão cheio, tão revestido. E o Senhor vendo que dentro está precisando de um suporte, de uma fortaleza, glória a Deus, para suportar as provações e as tentações. E nós precisamos do Senhor.
todos os instantes da nossa vida, nós precisamos dele. Jamais imagine que você não precisa de Deus. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós somos dependentes dele, porque a hora que ele quiser tirar o fôlego de vida, ele tira. Aleluia. E ninguém pode impedir. Por isso que todos nós necessitamos dele, da mão poderosa dele. Então vamos nos cuidar. Vamos, louvado seja o nome do Senhor, olhar, vamos nos examinar, vamos ver se realmente, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos de pé. E se por acaso você vê que está fraquinho, manquejando, não se preocupe, se colocando diante do Senhor, ele fortalecerá. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.